YouTube, tudo bom? YouTube, agora a gente vai assistir o mega projeto de 12 mil anos que não deveria existir. E isso virou a história de cabeça pra baixo, tá? Então lembra de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então, vamos lá e simbora. Olha lá. Eu sei, mas eu sei, o Verdade Secreta X é bom demais. Pô. Göbekli Tepe, a estrutura mais antiga do mundo. Ela tem cerca de 12 mil anos de idade. Ela possui recintos circulares, enormes megálitos de pedra e mais de 200 pilares em forma de T. É cerca de 7 mil anos mais antiga que as pirâmides do Egito e 6 mil anos mais antiga que Stonehenge, na Inglaterra. É tão antiga e monumental que, segundo os cientistas, um lugar como esse não deveria sequer ter existido. Há aproximadamente 12 mil anos, a humanidade ainda não havia desenvolvido sequer ter existido. Eu assumo que eu queria que alguém me olhasse como ele olha pra essa pedra, sabia? Há aproximadamente... Olha lá. Gente, eu queria ser observado assim também. Imagina eu aqui parado assim, tipo, ele me observando. Eu sendo a pedra. Olha lá ele me olhando. Eu ia ficar olhando pra ele, tipo, oi? Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Ia ser exatamente isso, amigo. Pô, na moral, imagina. Que sonho, mano, ter alguém te olhando assim. Vem sempre aqui. É, eu faço um beijo de língua nele. Exatamente 12 mil anos, a humanidade ainda não havia desenvolvido a escrita, trabalhando com metais ou inventando a roda. E ainda assim, ali, pessoas, frequentemente descritas como homens das cavernas primitivos, ergueram pedras de várias toneladas e gravaram nelas símbolos enigmáticos que permanecem um mistério até hoje. Os visitantes só podem ver Göbekli Tepe na Turquia a partir da plataforma. Sim, um mistério. Gente, esse é o melhor desenho de todos. Até hoje, os visitantes só podem ver Göbekli Tepe na Turquia a partir da plataforma elevada de observação. O acesso ao interior do sítio arqueológico... Peraí. A Emily, Zokis 11 JNG. Seja muito bem-vindo! Caraca! Não, é verdade, não é macho não. Nesse caso é a amiga dela. Porque o macho é o Rafa. Emily é a menina. Tá? O namorado é o Rafa, não é a Emily. A Emily é amiga dela só. Nunca é autorizado. No entanto, recebemos uma permissão especial para entrar. Agora, estamos nos aproximando da estrutura mais antiga já descoberta aqui. Meu Deus! Pedras. À medida que eu desço, esses pilares começam a parecer cada vez maior. Gente. Chegou o Rafa. O Rafa chegou. Tudo bem, amigo? Boa noite. Como é que você tá? São as maiores e mais antigas estruturas já construídas pela humanidade. Sinto como se tivesse viajado no tempo. Esses dois pilares enormes têm 6 metros de altura e pesam 15 toneladas. Eles não tinham rodas. Não tinham animais domesticados. Então, como trouxeram esses pilares até aqui sem quebrá-los? E como os ergueram e os posicionaram desta forma? É, isso é verdade, né? Como eles fizeram essa parte, porque, mano, imagina só que bagulho mais louco que seria isso. Você conseguir, tipo, pendurar os bagulho ali sem cair nada, sem quebrar nada, porque aquilo é uma peça sólida, sabe? Tipo, é muito louco. É muito louco. Pra ele poder fazer esses vídeos, mas geralmente os vídeos dele batem 50 milhões, coisa assim. Ele é nível MrBeast, só que de exploração, entendeu? Pedras calcárias, carbonato de cálcio. Algumas foram transportadas por 500 metros. Cortavam a pedra seguindo as fissuras naturais da rocha matriz e extraíam os blocos. Podem ter usado cordas para arrastar as pedras sobre troncos. Ou talvez as tenham girado pelo solo passo a passo. Com gente suficiente, essas pedras poderiam ser movidas. Veja os braços, dobrados nos cotovelos, os dedos voltados para frente. E há um cinto em volta. Na parte frontal do cinto, algo que parece ser uma pele de raposa cai sobre o corpo. Esses pilares em forma de T são, na verdade, representações abstratas do corpo humano. A parte horizontal no topo representa a cabeça, enquanto a parte vertical representa o corpo. Ao longo da parede ao redor, assentos de pedra estão voltados diretamente para eles. Esse espaço parece ter sido feito para reunir pessoas ao redor desses pilares. Imagina, na verdade era só uma praça aleatória. Cara, isso ia ser bom demais. Imaginem as pessoas sentadas aqui há cerca de 12 mil anos. Talvez estivessem planejando suas caçadas, talvez estivessem lamentando as pessoas que perderam, ou talvez estivessem realizando o primeiro ritual da história da humanidade. Vigas de madeira se estendiam para fora a partir dos dois pilares centrais em direção às pedras menores
embutidas na parede. A estrutura então era coberta com materiais orgânicos, formando um telhado cônico. As laterais da estrutura eram fechadas, o que significa que as pessoas provavelmente entravam nesses espaços misteriosos por cima, descendo por uma abertura no teto. Cada pedra aqui está coberta por representações de animais. Isso é um caranguejo? Sim. E essas curvas são cobras. Aqui, pode ver os corpos das cobras voltados para baixo. Os animais mais comuns aqui são raposas, javalis, grous, leopardos, abutres e jumentos selvagens. Essa diversidade reflete os animais que viviam nessa região. Como pode ver aqui, há um abutre segurando um objeto semelhante a uma esfera em sua garra. E aqui é uma figura humana sem cabeça, representada com uma ereção. Dizem que a esfera aqui é a cabeça desaparecida da figura humana ali. Isso é verdade? Durante esse período, quando as pessoas morriam, seus crânios e ossos frequentemente eram removidos e colocados em locais especiais, sejam em fósseis sob as casas ou dentro de determinados cômodos. Aqui no piso, você pode ver áreas que foram escavadas na rocha matriz, abertas e posteriormente seladas. As fossas seladas aqui eram usadas como túmulos. Esses povos pré-históricos mantinham os restos mortais de seus mortos muito próximos dos lugares onde viviam e, às vezes, os crânios eram até separados do corpo e exibidos nas paredes. Para eles, esses restos mortais podem ter sido vistos como ligações físicas com seus entes queridos falecidos. Ao preservar os ossos, talvez acreditassem que estavam mantendo os mortos presentes no mundo dos vivos. Agora estamos nos dirigindo ao Recinto C. Recinto C? Veremos de perto uma das esculturas mais antigas do mundo. Veja esse leopardo. Seus dentes são enormes. Se você observar desse ângulo, parece que ele está prestes Parece uma lagartixa te olhando, cara. a atacar. Não, Veja parece uma suas lagartixa. garras e como ele é musculoso. Não. E há um javali selvagem abaixo dele. Talvez Ainda é uma lagartixa. o javali esteja deitado e o leopardo esteja sobre sua presa. Talvez, naquela época, os leopardos caçassem muitos seres humanos. Tinha um senso de perspectiva muito avançado. A maioria desses animais está representada em posição... O Elzinho! O Elzinho, a gente tá vendo coisa antiga. Tem um cara olhando pra pedras. Ele viu uma estátua de um homem sem cabeça com uma ereção. Foi incrível, tá? ereta e de ataque, como se estivessem alertando qualquer pessoa que se aproximasse desses pilares. Sim! A verdade não era uma simples comunidade de caçadores-coletores, mas uma sociedade complexa composta por diferentes grupos e funções. Havia contadores de histórias e havia escultores que transformavam essas histórias em entalhes nas pedras erguidas. Por 1.500 anos eles estiveram aqui. Então, um dia, enterraram deliberadamente Göbekli Tepe e o abandonaram sem Göbekli Tepe? deixar uma única explicação. Mas por quê? Podemos pensar que essas estruturas receberam uma identidade própria. A construção de um edifício pode ser vista como seu nascimento, a renovação de suas paredes ao longo do tempo como seu ciclo de vida, e seu enterro e abandono final como sua morte. Se não tivesse sido enterrado, teria desmoronado com o passar do tempo. Talvez o propósito de enterrá-los fosse protegê-los, quase como uma cápsula do tempo. Concordo. É muito provável que o que eles estavam preservando não fosse o edifício em si, mas as memórias criadas. Cara, eu não diria isso não. Eu diria que realmente teve tipo um desabamento de terra e caiu terra ali, por qualquer motivo que tenha sido. Sei lá, uma enchente, algo do gênero, que tipo levou a terra lá pra dentro. E conforme isso foi acontecendo, ali ficou cheio de terra. E meio que não foi uma cápsula do tempo proposital. Eu acho que foi um bagulho tipo meio que aconteceu. Ou isso poderia ter sido de uma religião que no qual, tipo, a religião, tipo, não seria considerada uma religião pagã ou algo do gênero, e eles chegaram e falaram, não pode mais ter essa religião, enterra tudo. Aí enterraram, entendeu? Pode ser isso, pode ser isso. Lá no jogo da Argentina, o Chaves, eu vou falar dele sim, amigo, pode deixar. O Chaves, inclusive, esse cara aqui de bigode. Gosto muito dele. O Paredes... Agora que eu entendi. Dentro dele. Nos últimos 30 anos, apenas cerca de 10% de Göbekli Tepe foi escavado. A escavação do restante pode levar séculos, pois cada... Pera aí, então, mano, você se queimou com a chapinha, então quer dizer que se você fizer um pão lá, vai ser um pãozinho na chapinha? A camada exige extrema precisão. Mas esse mundo antigo pode ainda revelar seus segredos, porque há apenas 35 quilômetros dali, em outro sítio neolítico chamado Karahan Tepe, estruturas semelhantes já foram descobertas.
Göbekli Tepe fica naquela direção onde estão aquelas árvores espalhadas. Desse topo de colina é possível ver Göbekli Tepe em um dia claro. E naturalmente eles também... Gente, eu achei que era um furacão, agora que eu entendi. Podiam ver esse lugar. Então essas comunidades existiram simultaneamente? Sim, estamos falando de uma população muito grande e densa. Hoje, 2 milhões de quilômetros quadrados de terra são usados para cultivar grãos. Tinha Foi 4 aqui que tudo pessoas. começou. 4 Existem pessoas moravam 1,5 lá. bilhão de cabeças de gado na terra. Elas foram domesticadas pela primeira vez nessa região. Essa Caralho. terra mudou o curso da história humana. Essa estrutura... Tá vendo? Ou seja, o gado começou aí. Aí foi onde apareceu o primeiro boi e a primeira vaca. Foi tipo o cara que inventou o amendoim. A estrutura oval foi esculpida diretamente na rocha matriz e possui 11 figuras de pedra simbolizando a fertilidade masculina. Oi, Enquanto amigo escavavam um fosso, deixaram essas formas de pé. Então isso foi planejado antecipadamente. Entravam nessa estrutura por ali. Depois de apenas 2 passos para dentro, ficavam frente a frente com essa figura humana. Possui traços faciais. Isso é na sua casa, amigo El. Conta isso pro Castiel. O que o Castiel acha disso? Sobre isso, sei lá, na sua casa, amigo. Fala pra mim. Olha a carinha do Castiel. Olha essa coisa mais linda. Olha essa coisa mais linda. Ele vai tosar quando o salário cair na minha conta. Olha. Ele vai tosar, esse pelo vai sair do rosto. Ele tá todo lindo. Filho, você tá com cheiro de fritura. Você ficou na cozinha quando eu tava fritando coisa? É isso? Você tava lá na cozinha quando eu tava fritando coisa? É? É, meu amor? Tão gostosinho, tão gostosinho. Ele é o meu nuggetzinho. É o meu nuggetzinho queimado. Pronto. Pronto. Ai, amor da minha vida. Marcantes, lábios proeminentes, um pescoço cilíndrico e uma forma triangular abaixo do queixo, quase como uma barba. Uma faixa está esculpida na testa. Isso deve ter representado alguém importante. Desse lado, também há degraus na extremidade. Acreditamos... Recebi uma foto. Gente, o El também tem paredes. que essa pode ter sido uma saída. A ideia é que, se alguém entrava por um lado e saía por outro, talvez passasse por algum tipo de transformação simbólica. Qualquer que fosse a função desse lugar, parece ter sido um Ele pegou daí os tijolinhos lá do Göbekli Tepe. espaço onde ocorria um processo ritualístico. Assim, os símbolos de fertilidade masculina, juntamente com o ritual realizado sob a supervisão de alguém, podem ter ligações Qual era com a piada, rituais de amigo? iniciação. Estamos prestes a descobrir as origens de uma das maiores descobertas da humanidade. À medida que avançamos, as salas redondas tornam-se ovais. A partir daqui, vemos essas estruturas ovais interligadas. O que nos permite identificá-las como moradias são os artefatos encontrados dentro delas. Vamos nos aproximar um pouco mais. Ao chegarmos a essa encosta, as plantas das estruturas mudam. A cada passo, recuamos séculos na linha do tempo. Essa é a parte mais antiga conhecida de Karahan Tepe. Neste ponto, começamos a ver os cômodos com cantos. Foi aqui que os seres humanos inventaram o canto arquitetônico, aproximadamente há 11 mil anos. Meu Deus. Olhe atentamente, são cantos bem definidos. Uma planta retangular foi criada aqui. Os edifícios modernos são retangulares. As formas arquitetônicas que ainda usamos hoje surgiram primeiro aqui? Esta é uma das descobertas mais importantes da história da arquitetura. Caralho! É muito mais fácil dividir estruturas retangulares em espaços funcionais do que estruturas circulares. Além disso, se os cantos forem resistentes, as construções retangulares podem ser ampliadas para praticamente qualquer tamanho e suportar telhados muito mais pesados. Que bonitinho o emoji que ele botou. Ele botou o emoji do soninho que fala boa noite. Já numa estrutura circular, sem suporte central, o telhado tem maior probabilidade de desabar. Portanto, esse método resolveu vários desafios ao mesmo tempo. Dividir o espaço, expandir a estrutura e cobrir áreas maiores. Construíram algumas dessas estruturas sobre plataformas elevadas para proteger os edifícios das enchentes e da lama. E Soluções funciona, né? arquitetônicas como janelas e escadas também podem ter algumas de suas origens mais antigas nessa região. Agora entramos na área pública mais recentemente descoberta. Estou no centro do local de reunião deles e me impressiona o tamanho desse espaço. Parece uma cena de um passado distante. Essa figura de 2,5 metros é considerada a mais antiga estátua humana em tamanho real já descoberta. Gente, é igualzinho a mim. Ah lá, é minha cara.
Meu Deus. Ah, não, agora que eu vi. Suas mãos estão em ambos os Puta lados, que pariu. segurando seu falo. E ele está sentado desse lado, talvez observando Eu não tinha reparado, um cara. evento que acontecia no centro. Imagine que tipo de acontecimentos poderiam Por que essa gente adorava botar o falo? ter ocorrido aqui. Talvez fizessem celebrações ou reuniões muito importantes. Talvez enfrentassem uma crise e se reunissem aqui para resolvê-la. Todas essas pedras foram enterradas intencionalmente e deixadas para trás pelas pessoas que um dia utilizaram Lindo, esse né, lugar. Rafa? Antes das escavações, toda essa área não parecia diferente do Com terreno intocado certeza. Mas eu não duvido em nada. Ia rolar umas festinhas loucas ali. ao lado. Veja esse enorme pilar. Ele ainda está enterrado. Essa parte curva mostra que se trata de um pilar em forma de T. Enquanto procuramos Não, então, esse que é o detalhe, né? A briga de travesseiro lá, se fosse com travesseiro de pedra, foi por isso que foi extinto esse povo daí, né? mais desses monumentos gigantescos, mãe. também encontramos as ferramentas que tornaram sua construção possível. Há muitas pedras de sílex aqui. Veja como são afiadas. Mano, Podem tê-las usado para o sílex antigamente era usado pra fazer ponta de flecha, que o pessoal usava. Tipo, a ponta de flecha de sílex, ela era melhor, né? Pra poder, tipo, penetrar no inimigo. Isso era uma realidade. cortar coisas, quem sabe carne. Também podem ter sido presas às pontas de suas lanças. Estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Imagine o quão vasta esta área realmente é. Podem existir centenas dessas estruturas enterradas. Então, o que tornou este lugar importante o suficiente Mas essa estrutura tá muito bem cuidada. para mudar tudo o que Se era pensávamos tão saber antiga sobre assim? a história humana? Tá O que foi novinha. descoberto neste local que obrigou os livros de história a serem reescritos? Mas antes, preciso voltar 5 anos no tempo. Eu estive aqui em 2021 e tentei entrar em Göbekli Tepe. Porém, naquela época, não consegui obter autorização para acessar o local. Dessa vez, com apoio Ele não era famoso o suficiente, agora é. do Ministério do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia, realizei um sonho antigo. Entrar nesses sítios arqueológicos e compartilhar seus segredos com o mundo. Mas essa jornada não me levou apenas 12 mil anos ao passado. Para compreender verdadeiramente essa terra, milhares de anos não são suficientes. Estas terras guardam os segredos mais antigos da humanidade e testemunharam uma das maiores mobilizações que este país já viu. Uma mobilização tão intensa que, após uma tragédia que afetou 14 milhões de pessoas, continuou dia e noite. Em 6 de fevereiro de 2023, um dos maiores desastres da história moderna da Foi Turquia mesmo. atingiu essa região. Achei que aquele seria o fim para todos nós. No mesmo dia, 2 terremotos devastadores de magnitude 7,7 e 7,6 atingiram o sudeste. Pera aí. Gente, o El mandou um áudio. Cacá, Oi, boa oi. noite. Boa noite. Boa noite. Ai, boa noite. Eu quero saber o seguinte. Boa Eu quero noite. saber o seguinte. Que Qual você é quer? a pedra? Qual é a pedra que é boa pra afastar a gente com energia negativa? Qual? Qual é? Qual? Qual é? Não sei. Qualquer uma, é só tacar com força. É verdade, né? Da Turquia, transformando cidades em ruínas. O que você sentiu quando viu sua cidade pela primeira vez após o desastre? Bem, tudo se foi, nossas memórias. Como você se sentiu após retornar à sua cidade após o desastre? Tudo fudido, Leste porra. da Turquia, Ela tá feliz, caralho? transformando cidades em ruínas. O que você sentiu quando viu sua cidade pela primeira vez após o desastre? Bem, tudo se foi, nossas memórias, nossa infância, planos que fizemos para o dia seguinte, tudo isso foi destruído. É, me senti renovada. Você pode descrever o Olha terremoto? lá, ela tá O que rindo. aconteceu? Ela é psicopata. Foi ficando cada vez mais forte. Minha esposa disse, Hassan, isso não vai parar. Após isso, começou um enorme processo de reconstrução. Para ver o que mudou desde então, estamos agora em Kahramanmaraş, uma das cidades mais atingidas pelo desastre. Gente, Esse é o Complexo Ebrar, um dos locais onde mais pessoas perderam a vida durante o terremoto. Quando o tremor aconteceu, 18 dos porra, tirou não tá meu nome, mas parabéns, amigo, parabéns. Minha nome está em primeiro lugar, então, na competição de pessoas que assistiram o clipe que ele fez.
Olha aí, hein? Olha aí, hein? 22 blocos desabaram e mais de 1.400 pessoas morreram aqui. Mas hoje o mesmo lugar parece muito diferente. Após a destruição, novas moradias resistentes a terremotos foram construídas e os apartamentos foram entregues aos seus legítimos proprietários. Os esforços de reconstrução não se limitaram aos bairros danificados. Em alguns lugares, áreas residenciais inteiramente novas foram construídas do zero. Estamos no Vale de Indé, em Adima. Antes não havia nada aqui. Mas hoje, após um impressionante trabalho concluído em pouco tempo, esse local foi transformado numa grande área residencial com 16 mil novas unidades habitacionais. Agora, vou tentar atravessar toda a cidade a pé para ver quanto tempo isso leva. Vamos lá. Já é possível ver muitos edifícios? Gente, a mãe da Aninha tá chamando ela. Tu tem sim, não, mas nem venha. É, pô, a mãe dela tá chamando. Não, com certeza, mano. Porra. Eu pensei em dar uma pesada um pouquinho mais, mas eu esqueci que eu não posso falar porque eu tô em live. Porque é difícil. Cansei de esperar. E as pessoas começaram a reconstruir suas vidas aqui. Construídas sobre terreno rochoso sólido, essas estruturas foram projetadas para serem resistentes e seguras contra terremotos. Com uma área de 5 milhões de metros quadrados, o projeto não é um bairro, mas uma cidade inteira nova. Já se passaram 12 minutos. Não sei por quanto tempo ainda vamos caminhar. Uma escola recém-construída está se preparando para receber seus primeiros alunos. A área também inclui unidades de saúde, espaços comerciais e áreas de convivência. Tentar percorrer toda a área é impossível. Já se passaram 48 minutos. Eu vou parar por aqui. O desastre do século causou destruição generalizada em Hatay, danificando mais de 55 mil imóveis. Pô, mas eles revitalizaram a cidade muito bem mesmo. A destruição mais severa ocorreu em Antáquia. Durante séculos, essa cidade foi um centro multicultural, onde as vozes das mesquitas, os sinos das igrejas e as orações judaicas ecoavam lado a lado. Seu patrimônio histórico foi gravemente danificado pelo terremoto. Aqui está a mesquita mais antiga conhecida da Anatólia. Sua cúpula de 1.400 anos desabou durante o terremoto, mas foi cuidadosamente restaurada e reaberta aos visitantes 3 anos depois. A mesma transformação pode ser vista no centro da cidade, onde as ruínas gradualmente deram lugar a uma nova paisagem urbana. Estamos na Avenida Atatürk. Após o terremoto, Avenida Atatürk. 4 de 6 de fevereiro, toda essa área foi devastada. Cara. Dá pra dizer que ela renasceu das cinzas. Pô, trabalho quase foda, 1.000 tá? apartamentos aqui. Todos os prédios que você vê Foda. foram construídos do zero. Agora estamos visitando a nova casa de uma família que sobreviveu ao terremoto e sofreu grandes perdas. Porra. Como vocês se sentiram ao abrir a porta da nova casa? Nós éramos incrivelmente felizes. Eu e minha esposa choramos. A casa é linda. Somos verdadeiramente gratos a todos que ajudaram a construí-la. Em toda a zona afetada pelo terremoto, 455 mil imóveis foram reconstruídos. Essa mobilização, iniciada após a destruição, trouxe vida de volta às cidades e ofereceu a milhões de pessoas um novo começo, Sim. seguro e cheio de esperança. Agora, Mas é que tá. A pessoa tem que pagar o condomínio, como é que funciona? O iFood aí, ele sobe ou você tem que descer? voltando à pergunta que fiz antes. O que foi descoberto em Göbekli Tepe que nos obrigou a reescrever os livros de história? Por muito tempo, os Não, mano, é quase isso, tá? livros de história ensinaram que os seres humanos só se estabeleceram após a descoberta da agricultura. Diziam que as pessoas deixaram de vagar em busca de alimento depois que aprenderam a cultivar a terra. E só Sim, a humanidade deixou de ser nômade a partir do momento em que eles começaram com a agricultura. E a partir da agricultura veio também a pecuária, e a partir disso começou a vir a matemática junto e tal, que a matemática precisou ser criada para poder fazer venda das coisas.
Entendeu? Foi mais conta disso. Então construíram os primeiros assentamentos. Porém, a descoberta de Göbekli Tepe mostrou que, antes da agricultura, as pessoas já se reuniam por um propósito comum, erguiam grandes estruturas e se estabeleciam. Mas Göbekli Tepe mudou essa velha ideia, pois aqui revelou-se que os humanos podiam se reunir e permanecer na mesma área por longos períodos, mesmo antes de descobrirem a agricultura. Essa descoberta mostrou que a humanidade pode ter feito a transição para a vida sedentária, não para cultivar, mas talvez para realizar. Mas aí já é muito, né, menor? Mas assim, foi tipo a adição, subtração só. Eu acho que multiplicação e divisão veio bem depois, entendeu? Titoclock, gravando Neandertal com o pau andando, sendo que não tinha câmera. Raf, eu também não sei. Rituais, salas grandes o suficiente para acomodar dezenas de pessoas, enormes pilares de pedra. Deixa ela, Badu. Ela não é velha porque ela tem a minha idade. Então, assim, não venha chamar ela de velho porque você tá me chamando de velho, tá? Deixa ela ser feliz. Pô, qual foi? Guidos em seus centros e símbolos esculpidos nessas pedras. Tudo isso pode ser a evidência mais antiga da transição da humanidade para a vida sedentária. Fui um dos poucos documentaristas autorizados a entrar nas áreas de escavação de Göbekli Tepe e Karahan-Tepe. Esse foi um... Não venha me irritar hoje, hein? Ninguém vai me irritar que eu tô de TPM, hein? Mano, não me irrite que eu estou de TPM, eu estou te avisando, tá? Estou à flor da pele. Sonho meu por muito tempo. Em o próximo documentário, vamos elevar o nível ainda mais. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Rory Chennett esteve aqui. Tamo junto, Rory. Muito obrigado, valeu e tamo junto.